Olá, internautas da TV Nossa Terra. Hoje é dia 16 de maio e nós estamos aqui com o assessor da Câmara Municipal de Igarapava, o senhor jornalista César Augusto, e ele vai falar para a gente vai tentar entender o que aconteceu na Câmara Municipal ontem à noite. César Augusto, relata para a gente, ontem chegou um mandato de segurança, é isso ou não? Não, não é bem isso. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite ao amigo internauta da TV Nossa Terra. Primeiro, Adilson, que bom te ver com saúde. A gente tomou conhecimento que você passou por um problema aí no acidente, mas graças a Deus está se recuperando. E a gente fica muito feliz de ver você ainda com saúde, porque Igarapava precisa de pessoas como você. Bem, Adilson, ontem o vereador Leandro Silva voltou a ocupar o seu cargo na Câmara, por conta de uma concessão, de uma medida, uma liminar concedida pelo Dr. René José Abraão Strang. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para tentar explicar para o amigo internauta como é que isso aconteceu, como foi possível. Entraram as denúncias na Câmara Municipal, teve aquela sessão onde a denúncia foi lida, foi votada por unanimidade de todos os vereadores o acolhimento dessa denúncia. Não é? A denúncia versa sobre compras de café, leite, açúcar, suco, não é? E nessa sessão, pela lei do colarinho branco, o artigo 20, o presidente Graia afastou liminarmente o Leandro Silva enquanto durasse os trabalhos da CPP. Mas o Leandro Silva, inconformado com essa situação, ele ingressou com mandato de segurança, com pedido de liminar, para que ele pudesse voltar à Câmara Municipal, através dessa medida cautelar. Num primeiro momento, o juiz, Dr. René, ao analisar o mandato de segurança e também essa liminar, ele disse o seguinte, que ele precisava primeiro ouvir a parte coautora, ou seja, o Graia, a Câmara Municipal. Quais seriam os motivos que levaram ao afastamento do Leandro Silva? Só assim ele poderia conceder ou não a liminar. E isso foi feito. O juízo mandou que a Câmara Municipal prestasse esclarecimentos sobre a questão do afastamento do Leandro Silva. Remetido novamente com as respostas da Câmara ao fórum, o juiz fez uma nova análise e ele resolveu dar a medida cautelar ao Leandro Silva, ou seja, a liminar, para que ele pudesse voltar a ocupar a sua cadeira, porque o juiz entendeu que a sindicância, né, que apurava a responsabilidade dos funcionários já havia terminado. E a audiência, a oitiva das testemunhas de acusação também havia terminado. Então não haveria motivo de alegar, por exemplo, que o Leandro poderia coagir testemunhas, etc. e tal. E como o juiz não pede, o juiz manda, o Graia foi obrigado a conduzir o Leandro ao cargo. Eu só queria te pedir o seguinte, todas essas perguntas que você me fizer, para que eu não possa entrar no mérito da questão. Eu não vou discutir aqui a questão das denúncias ou não, mas os episódios ainda envolvendo aí a Comissão Parlamentar Processante. Só gostaria de fazer mais uma pergunta, César Augusto. É com relação o que o juiz entendeu, então, que o Leandro então, ele não é culpado, ele é que a CPP, ela passa a ter validade, ela não existe mais. Explica para o povo mais leigo, até para mim que sou muito leigo nessa área também. A comissão, no caso, ela deixou de existir ontem, não? De maneira nenhuma. O que o juiz entendeu, repito, foi a possibilidade da volta do Leandro Silva. Ele pediu ao juiz, olha, mais ou menos nesse termo, para que você que está aí assistindo a gente, possa entender.
Ele fala a seguinte informação ao juiz: doutor, eu fui afastado de forma ilegal e eu gostaria de voltar a ocupar o meu cargo. E o juiz faz uma primeira análise e ele não concede essa volta do Leandro. Ele pede que a Câmara dê as respostas necessárias. Depois que a Câmara deu as respostas necessárias, ele concedeu a liminar para o Leandro voltar. Agora, a CPP, ou a CPI, ela não extinguiu. As denúncias entraram na Câmara e os trabalhos continuam, independente do Leandro estar lá na Câmara ou não. O que já aconteceu? Já foram, por exemplo, ouvidas as testemunhas de acusação, o denunciante. Agora está na fase do saneamento do processo administrativo. Fizeram uma série de requerimentos, isso precisa ser saneado. Logo em seguida, vai ser marcada a audiência das testemunhas de defesa. E no final, acontece o interrogatório do denunciado, do acusado, do Leandro Silva. Isso, o juiz não inocentou Leandro, não absolveu Leandro. O que aconteceu foi uma liminar para que ele voltasse à Câmara. A denúncia, ela ainda existe. Mesmo porque, acho que todo mundo se recorda daquelas aulas que nós tivemos, que tem a divisão dos poderes. O Executivo, em Igarapava, representado aqui pelo doutor Francisco, o Legislativo, representado pelo Graia e os demais vereadores, e o Judiciário, por 2 juízes, o doutor Everton e o doutor René. E um poder não pode imiscuir, ou não pode começar a entrar dentro da competência do outro. Quem tem competência para julgar o Leandro Silva, ele ou qualquer outro vereador acusado de ato de improbidade administrativa, são os vereadores. O juiz, ele só analisa a legalidade do ato. Então, ontem eu ouvi, quer dizer que vai terminar em pizza. Chegaram a dizer para o presidente assim, olha, quando é que vai ser comprada a pizza? Quer dizer, de uma forma injusta. Tem gente que chegou a dizer, falando, olha, o Graia deveria peitar o juiz. Gente, juiz não pede, ele manda. Ele tem poder judicante para julgar. É evidente que nada é absoluto. Te dá o poder, por exemplo, de recorrer das decisões do juiz. Mas, a priori, você tem que cumprir, sob pena de você responder pelo crime de desobediência. Então, o Graia deu posse novamente ao Leandro. A comissão processante persiste? Persiste. Vão ser ouvidas agora as testemunhas de defesa arroladas pelo Leandro. Depois vai ser feito o interrogatório dele. Aí o presidente da CPP abre espaço para que a defesa se manifeste e há o relatório final, elaborado pelo doutor Eurípides, o Birubiru. Logo após esse relatório final, ele é entregue ao presidente da Câmara para marcar ou não a sessão de julgamento. E por maioria absoluta de votos, tanto pode absolver o Leandro das acusações, como condená-lo. E aí ele perde o mandato dele. Ele responde por ato de improbidade administrativa. Quer dizer, nada... ontem, talvez porque a maioria das pessoas que não tem uma formação jurídica desconhece. Então, vi gente soltando foguete, outros acusando vereadores de que não deveriam peitar o juiz. Isso não existe, gente. A gente tem que seguir a legalidade, Adilson. São esses os fatos que aconteceram ontem. O Leandro Silva volta a ocupar um cargo na Câmara Municipal como vereador. Ele que foi suplente, entrou, tem que lembrar isso. O Leandro Silva, ele não foi eleito, ele foi suplente de 5 vereadores que foram acusados aí, lembra do mensalinho? E ele ingressou na Câmara. Agora ele volta a ocupar o cargo dele, mas tem os dias contados aí para que haja sessão de julgamento. Se 2/3 da Câmara entender que ele não praticou o ato, vai absolvê-lo. Se não, vai condenar e perder seu mandato. Só uma última pergunta. Você me relatou que agora vem os depoimentos das defesas
Das testemunhas de defesa. Testemunhas de defesas. Vocês podem relatar para mim quem seriam, já foram citadas essas pessoas, já é de conhecimento da CPP, quem são as testemunhas do vereador Orlando Silva? Olha, Adilson, eu não procuro entrar muito nessa questão, porque, na verdade, eu sou assessor de imprensa da Câmara como um todo. E a CPI é um órgão, é uma situação especialíssima. Mas, segundo informações, as testemunhas de defesa seriam notificadas. O Leandro arrolou como testemunhas o prefeito municipal, Francisco Tadeu Molina, o presidente da Assembleia Legislativa, Barros Munhoz, e mais outras pessoas, um deputado, né? Mas a Câmara, ou melhor, a Comissão Parlamentar Processante, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, já estava providenciando aí, depois de sanear o processo, para que fossem essas testemunhas notificadas e marcar a data dos seus testemunhos aí. Eu só queria ler aqui, esse documento aqui, minha gente, é o mandado, né, de citação do presidente Graia. Me chegou às mãos ontem à noite, eu tirei uma cópia. Como eu falei para o juiz não julgou se o Leandro cometeu ou não ato de improbidade administrativa, mesmo porque não é competência do juiz fazê-lo nesse sentido, porque a denúncia entrou na Câmara. Ele diz o seguinte, olha, imperioso dizer também que a discussão gira em torno apenas do afastamento cautelar do agente. A discussão em torno aqui desse mandado de segurança, não é? E não do ato de improbidade administrativa em si, matéria, por hora, afeta a Casa Legislativa. Portanto, né, eu não sinto decepcionar alguns, né, de que achar que o Leandro Silva foi absolvido por uma decisão ontem do juiz. Né? E lembrando mais uma vez que decisão de juiz a gente não discute. Não discute, não. A gente não. A princípio não discute, cumpre. Depois a gente vai aí para o órgão colegiado, né? Para as instâncias superiores, para ver se ele está com razão ou não. Bem, minha gente, nós falamos aqui com o César Augusto, jornalista, né, e assessor da Câmara Municipal de Igarapava, e ele que relatou para a gente todo o fato ocorrido ontem com a posse do Leandro Silva novamente no cargo de vereador. TV Nossa Terra, TV da nossa gente.